Síndrome de Patau. Fica até o final desse vídeo que você vai entender sobre essa aneuploidia. Olá, eu sou Caio Brusaca, seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e receber todos os vídeos de genética em primeira mão. Vídeo de hoje, Síndrome de Patau, ou trissomia do cromossomo 13. A Síndrome de Patau ela é uma das principais aneuploidias. A aneuploidia nada mais é do que ter mais ou menos do que 46 cromossomos, ou seja, uma contagem diferente de 46 cromossomos no nosso cariótipo. A síndrome de Patau ela é caracterizada por ter 3 cromossomos de número 13. A sua frequência é estimada em 1 a cada 15 mil nascidos vivos. É uma doença rara por conta de sua frequência e ela é devastadora na vida de um bebê, bem como na vida de uma família. A síndrome de Patau ela pode se manifestar de 3 formas. A trissomia livre do cromossomo 13, que é a forma mais comum, que está relacionada principalmente com a idade materna avançada, com a famosa não disjunção meiótica. A segunda forma, relacionada à translocação equilibrada, em especial a translocação robertsoniana, envolvendo os cromossomos 13 e 15, ou 13 e 14. São as principais translocações que causam trissomia do 13. E até mesmo o mosaico, quando aquela criança ela tem 2 linhagens celulares, com trissomia do 13 e até mesmo normal. A gente tem que lembrar que a síndrome de Patau ou trissomia do 13 é uma condição potencialmente fatal. Ela é, entre aspas, conhecida como uma das síndromes genéticas incompatíveis com a vida. Você pode clicar aí no vídeo sobre o que é uma síndrome genética incompatível com a vida. Mas existem alguns casos onde a síndrome de Patau pode sim evoluir e ter um nascido vivo e até mesmo uma criança. Eu tive alguns casos de crianças que nasceram e vivem hoje com síndrome de Patau. Quanto ao diagnóstico da síndrome de Patau, ele pode ser feito no período pré-natal ou ele pode ser feito no período pós-natal. Mas muitas das vezes, durante a gravidez, a gente já suspeita e já diagnostica a síndrome de Patau, como as ultrações alteradas, translucência nucal aumentada, presença de alteração do sistema nervoso central como a holoprosencefalia, a fenda palatina, polidactilia. Alguns sinais e sintomas típicos dessa condição já é vista na ultrassom. E com a amniocentese, ou mesmo a biópsia de velocidade coriônica, e até mesmo o NIPT, é possível a gente já suspeitar ou até mesmo confirmar o diagnóstico de síndrome de Patau ainda na gravidez. Mas muitas das vezes, quando tem uma cardiopatia mais leve ou até mesmo quando a ultrassom não consegue detectar nenhuma malformação, pode ser que esse diagnóstico ele se manifeste ao nascimento. Se você está assistindo o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários quando foi descoberto a síndrome de Patau no seu bebê. Se foi durante a gravidez ou ao nascimento, e se foi na gravidez, com quantas semanas você descobriu a síndrome de Patau. A síndrome de Patau ela é caracterizada por múltiplas malformações e alguns dismorfismos. A primeira malformação que a gente vai lembrar relacionada à síndrome de Patau é holoprosencefalia. É uma alteração do sistema nervoso central muito grave que pode levar inclusive ao que chama de probóscide, que é narina única, e muitas vezes está associada a fenda labial e fenda palatina. Essas duas malformações normalmente elas andam em conjunto e elas precisam ser diagnosticadas, visto que aquela criança pode estar em risco de ter uma síndrome genética grave, como a síndrome de Patau. Além da fenda palatina e holoprosencefalia, já foi descrito polidactilia pós-axial, é quando o dedinho extra está aqui. Pré-axial é aqui. Aqui nós chamamos de pós-axial. Além disso, a gente tem aquela malformação no pé, que nós chamamos de talos vertical congênito, e também pregas bem marcadas, que são isso aqui. As pregas da criança com síndrome de Patau são muito bem marcadas. Além das pregas bem marcadas, da polidactilia, holoprosencefalia e fenda labiopalatina, outro marcador muito importante que a gente vê lá na ultrassom e logo ao nascimento é o que nós chamamos de artéria umbilical única. Essa malformação com diminuição do número de artérias no cordão umbilical é outro marcador de cromossomopatia, não só da síndrome de Patau. Todas essas características em comum nós conseguimos suspeitar e até mesmo fechar o diagnóstico. Ela é uma síndrome genética que nós chamamos de clinicamente reconhecível. Quando o médico geneticista olha uma criança com síndrome de
Patal, só de olhar a gente já tem uma suspeita muito forte dessa síndrome. Por quê? Porque essas características são muito bem marcadas. Dentre as aneuploidias, ela é uma das mais comuns e é uma das mais diagnosticadas no dia a dia de um médico geneticista. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, ele ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo a mais e mais pessoas que estão procurando informações sobre síndrome de Patal ou trissomia do cromossomo 13. Dentre outras características que nós não podemos deixar de falar, a cardiopatia ela é importantíssima. Dependendo da cardiopatia que o bebê tem, ali sim nós vamos saber a questão da letalidade da síndrome de Patal. Muitas dessas crianças com síndrome de Patal que sobrevivem, elas têm uma cardiopatia mais leve, vamos dizer assim, menos grave. E ela foi corrigida precocemente. A partir do momento que nós fechamos o diagnóstico, já foi instituído o tratamento da cardiopatia. E isso não trouxe mais prejuízos para aquele bebê. Por isso é tão importante fazer diagnóstico pré-natal. É tão importante fazer os exames ultrassonográficos. É tão importante fechar esse diagnóstico o quanto antes. A cardiopatia ele é um divisor de águas na síndrome de Patal. Se nós temos uma cardiopatia menos grave e que já foi corrigida, é muito mais provável que essa criança com síndrome de Patal ela venha sobreviver. Eu tenho pacientes com até 5 anos de idade com síndrome de Patal, o que antes era inviável ou até mesmo impossível de acontecer. Toda criança com síndrome de Patal ela não sobrevive, não é bem assim. E até mais, quando a gente tem um mosaico do cromossomo 13, lá quando eu falei sobre tipo de síndrome de Patal, o mosaico, via de regra, ele tem maior propensão de ter uma sobrevida maior. Mas todos os casos de síndrome de Patal que sobreviveram mais do que 2, 3 meses, foi observado atraso de movimento, ou seja, demorar para sentar, demorar para falar. Foi observado deficiência intelectual moderada a grave, ou seja, dificuldade de vida diária, dificuldade escolar, dificuldade no dia a dia. Isso é muito característico de alterações cromossômicas, é muito característico de alterações do tipo aneuploidia, porque nós temos sim um cromossomo inteiro adicional, que é o número 13, que a gente tem malformações graves envolvidas, nós temos atraso de movimento, deficiência intelectual, tudo isso associados ao quadro clínico da síndrome de Patal. Também já foi descrito problemas renais, já foi descrito outras malformações em outros órgãos, mas a gente tem que se atentar sempre. A síndrome de Patal, ela é uma condição genética rara, atinge 1 para 15 mil nascidos vivos. Ela é uma condição potencialmente fatal, ela é, entre aspas, considerada incompatível com a vida. Por isso, mais uma vez, eu reforço, se a gente estiver suspeitando dessa condição, procure um médico geneticista, procure o aconselhamento genético, procure por quê? Porque a partir da gente ter a informação correta, nós podemos tomar as melhores decisões, bem como mudar a história da vida daquela criança. Nós realmente necessitamos dessas informações, nós realmente necessitamos do aconselhamento genético, pois estamos tratando de uma síndrome genética rara, uma síndrome genética que está envolvida em alterações cromossômicas, em especial a não disjunção meiótica lá na trissomia livre do cromossomo 13, ou até mesmo podemos sim estar em risco de ter outros filhos também com síndrome de Patal, porque um dos pais tem uma translocação equilibrada envolvendo o cromossomo 13. Por isso, eu digo e repito, o aconselhamento genético ele salva vidas. A partir do momento que nós fechamos o diagnóstico de crianças com síndrome de Patal, podemos oferecer riscos reprodutivos para aqueles pais, bem como podemos mudar a história natural de uma criança e até mesmo ter ela nos colos dos seus pais. Nunca se esqueça, síndrome de Patal, trissomia do cromossomo 13, é mandatório a realização de aconselhamento genético.